A paz do Senhor, meu irmão. Vamos ler nessa terça-feira a palavra de Deus no livro do Êxodo, no capítulo 4, apenas o versículo 1º, 2º e o 3º, que traz como epígrafe: Deus concede poderes a Moisés. Este é a epígrafe: Deus concede poderes a Moisés. E diz assim: é aqui depois daquela história que Deus fala com Moisés, que diz eu sou o que sou, é sequência da história. Diz assim: então respondeu Moisés e disse-lhe: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: o que é isto na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. Irmãos, uma coisa muito interessante na palavra de Deus é que Deus que nos chamou é Ele, não fomos nós, foi Ele que nos alcançou. É o que segundo escreveu João, lá no seu capítulo 15, o versículo 16. Deus, quando nos chamou, já sabia nossos avanços, nossos recuos, nossos fracassos, nossos momentos de fé renovada. Deus já sabia tudo. Portanto, existe aquela tese que diz assim: por que um homem nunca vai decepcionar a Jesus? Nenhum ser humano consegue decepcionar a Jesus. Porque nós nos decepcionamos uns com os outros porque esperamos da pessoa o que ela não é. Nós não sabemos, nós esperamos da pessoa uma coisa, a pessoa sendo outra. E aquilo nos leva a decepções. Deus não. Jesus não. Jesus quando nos chamou, já sabia tudo a nosso respeito. Tudo. Então jamais nos decepcionaremos. Nos decepcionaremos. Estava ali Moisés, relutando para não descer ao Egito novamente. E ele questiona e disse: o que não vai crer? O povo não vai crer. E uma coisa de extrema importância, Deus pergunta: o que é isto na tua mão? Irmãos, Deus, Ele quer te usar de maneira completamente diferente do que você imagina. Vamos dar um exemplo. Deus não... Quantas vezes já vi alguém pregando? Salvador dava muito isso, morei um tempo em Salvador, naquela congregação ali tanto de Mata Escura como Jardim Santo Inácio. Tinha dia que você chegava que pensava que era Napoleão Falcão que estava pregando. Outro dia você chegava e pensava que era Gesel Gomes. Pessoas tentando imitar outras pessoas. Sendo que, quando Jesus quer te usar, Ele vai te usar dentro das suas limitações. Normalmente, eu fui chamado para pregar muitas vezes por aqui. Sempre que eu chegava lá, eu dizia: deixa apenas 10 minutos. O meu poço é raso. O meu poço é raso. E quando Jesus, ele, dentro desse 10 minutos, já é o suficiente. Se Ele quiser. Se Ele quiser. E Deus pergunta para Moisés: o que é isso na tua mão? E talvez você ache que Jesus quer te usar como te usou fulano, ciclano. Não, Jesus quer te usar como você é. Jesus quer te usar usando o teu linguajar, a tua maneira de ser.
os teus tropeços na língua portuguesa, ou seja, qual for a sua língua. Jesus quer te usar mesmo assim. Jesus não quer usar você. Lembra daquela história que já ouvi alguns pregadores, por falta de conhecimento, dizerem que Davi não usou a espada de Saul nem suas vestes porque Saul era desviado. Não é verdade. É que Deus, os instrumentos de Deus para a vitória, para mim e para você, eles são sob medidas. Os instrumentos de um irmão na batalha espiritual, com certeza não servirá para outro irmão. Os instrumentos de Deus, eles são sempre individuais. Saul era um dos homens mais valentes da história, segundo Davi fala. Que era mais valente do que mais rápido do que uma águia. Davi diz que assim, ele e Jonas. Mas Davi era valente com uma funda na mão. Davi era o confronto corpo a corpo, como matou o leão e o urso. Então, Deus quer te usar do jeito que você é. Isso é, usando os instrumentos que você tem. Você vai vencer a sua guerra usando os instrumentos que você tem. Irmão, este é o segredo da vitória. O segredo da vitória é se entregar nas mãos do Senhor, para que o Senhor venha te usar exatamente do jeito que você é. Da sua maneira de ser. Deus disse a Moisés, o que é isto nas tuas mãos? Eis aqui a maior arma capaz de vencer o exército. É a palavra de Deus. É através dessa palavra, irmão. Não é do falar bonito, não que falar bonito seja errado, pelo contrário, eu acho que você deve aperfeiçoar, né, o seu português, ou seja lá qual for o seu idioma. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que o segredo da resposta está no seu relacionamento entre você e Deus. Lembre-se. A Bíblia de Davi diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então o segredo da minha vitória e da tua vitória está nos instrumentos que Ele entregou nas nossas mãos. A palavra de Deus, ela é inerrante, infalível, imutável. Quem crê no Senhor Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correram no seu ventre. O escritor aos Hebreus, no seu capítulo 10, o versículo 37 e 38, ele diz, ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Dos momentos difíceis de nossas vidas, né? Como eu passei quase 10 dias de dores terríveis, nós devemos confiar no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando tudo parece não ter uma saída, o Senhor Jesus Cristo entra com providência. Eu lembro que na quarta-feira passada, quando nem urinar conseguia mais, eu acordei minha filha de madrugada, foi ela que acompanhou todos os dias comigo ao hospital, as 5 vezes. Eu disse, Dana, prepara as suas malas, prepara a sua roupa, que eu vou preparar a minha, porque do jeito que eu estou, não posso voltar. Hoje eu preciso ser internado, porque eu não preciso voltar assim. Esta foi a minha... Saímos daqui com 2 sacolas, pedimos o carro da prefeitura, a prefeitura mandou, o motorista veio imediatamente e nos levou, cada um com uma bolsa de roupa para ser internado, porque eu nem xixi conseguia mais fazer. A pedra havia travado. Mas naquele momento, quando eu cheguei no hospital, eu mudei um pouco. Não, eu disse, Senhor, que quando chegar lá, na emergência, que não seja o médico da emergência, mas que seja o Senhor na vida dele.
Passei pela triagem, a mulher me encaminhou, e ele pegou aquele encostado, e eu contei, pegou, leu o relatório, e ele leu o relatório e disse, eu podia até marcar, internar você, para tentar uma regulagem para Salvador, que eu não sei quando, mas eu não vou fazer não. Você vai voltar para casa. Você vai voltar e vai procurar lá no posto a regulação, vai pedir para marcar para um especialista. Irmãos, eram os planos de Deus. Eram os planos de Deus. Como quando você coloca Jesus na frente, as coisas começam a dar certo. E naquela manhã eu voltei com 2 malas. Ou com 2 sacolas de roupa minha de dama, nós voltamos. Fui direto para o posto. Doutora Gabriela se compadeceu muito e viu a situação grave e fez um relatório imediatamente e pediu para procurar a secretária de Educação, Luana. E eu fui para lá. Ela nem olhou sequer o relatório e mandou logo marcar para o especialista. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é grande. Quando entregamos, o que é que tu tem nas tuas mãos? Este é um instrumento de Deus, irmão. E ali, marcou para sexta-feira. Na Policlínica, marcado para 7 horas. 7 horas o carro chegou aqui. E eu já estava assim nervoso. Mas eram os planos. Na tribulação, aprendemos a ter paciência. Chegamos lá. E chegamos lá e deu 7 já era aqui. Passou de 8, ia dar 9 horas. Aí eu conversei com o motorista da Policlínica. Disse, olha, eu perdi o meu horário. Do motorista que leva o ônibus daqui, dirige o ônibus da Policlínica. Ele disse, deixa aí que eu vou ver lá. Quando chegou lá, ele disse, olha, o médico nem atendeu ainda. Nem atendeu ainda. E ele me chamou, o médico me chamou, eu fui realmente ainda o primeiro. Ele olhou tranquilamente, aquilo ali, leu o relatório, e eu disse, doutor, a minha pressão está lá em cima, eu nunca tive uma pressão em 17, a minha pressão está em 17. E ele disse, é o teu rim, a pressão do rim, por causa da pedra, é a pressão toda é o rim. E ele disse, olha, fica aqui em 4, 5 mil, fecha essa cirurgia. Eu disse, doutor, não tenho dinheiro nenhum para fazer isso. E ele disse, espera aí. Imediatamente um jovem muito educado, né? Você vê a competência dele nas suas ações. Ele, calma aí, espera ali, entrou no contato com o celular, para o Salvador, para um colega dele. Esse colega não respondeu, ele disse, aguarda um pouquinho que eu vou atender mais um paciente e volto a te atender novamente. E novamente ele disse, tudo, vá para casa, porque o médico de lá de Salvador vai entrar em contato com você para marcar a cirurgia. Eu disse, doutor, pode passar algum medicamento para induzir? Ele disse, eu passo no mais barato que tiver. Ele disse, eu vou passar uma aqui. Eu estou passando mais barato. Passou. Passou e eu agradeci, ele agradeci e vim embora. Irmãos, isso foi sexta, 9h30 da manhã. Nesse mesmo horário, aproximadamente no sábado, o cálculo renal de 8 milímetros escorregou no canal. As dores que eu senti antes, 10 dias de dores, na verdade 8 dias, 10 dias de dores terríveis, também todo tipo de injeção que vocês possam imaginar, dessa vez o cálculo renal desceu escorregando, parecia com um metal escorregando pelo canal, e caiu no vaso como fosse um metal, mesmo tinindo como metal. E isso na sexta-feira. Já no sábado pela manhã, não no sábado pela manhã. E no domingo pela manhã já amanheci o dia com o zap de Salvador. Dr. Anderson, a secretária Dr. Anderson deve ter sido, que é alguém no celular dele, lá de Salvador, mandando eu confirmar a cirurgia para o dia 31/7. E eu só disse para ela, já saiu a pedra. Vale a pena, irmão, confiar no Senhor. O que parecia impossível para alguns, para Deus não é nada. Deus não conhece o impossível. Portanto, o que é que tu tens nas tuas mãos? Moisés tinha uma vara. E você tem o quê? Que Jesus te abençoe.